hoje a gente vai discutir sobre o Fiori e eficiência no trabalho. Então, assim, primeira coisa, a gente deixar claro, né, que tem, acho que na minha visão, tem muita gente que confunde SAP Wi-Fi e Fiori. E o pessoal, não, porque eu vou fazer um aplicativo Fiori, vou fazer um aplicativo SAP Wi-Fi, e tem uma diferença muito grande, tá? Fiori é um paradigma de desenvolvimento, é um guideline de desenvolvimento da SAP, é uma forma de você desenvolver aplicativo. A gente não está falando de código, a gente está falando sobre aplicativo. E o Fiori é uma maneira que você encontra para você pensar em quem está usando, na experiência, na função, no papel de quem está usando. E o SAP Wi-Fi ele é somente um framework de desenvolvimento, é somente um framework para você desenvolver. Então, essa é a primeira diferença, né? A gente precisa entender o que é Fiori, ou como a gente fala, Fiori são os aplicativos entregues pela SAP, porque seguiram o paradigma de desenvolvimento do Fiori, o guideline do Fiori. Então o que eu fizer é o quê? É um aplicativo like Fiori. Se você também seguir toda a recomendação da SAP, o teu aplicativo é like Fiori. Se você fizer qualquer outra coisa usando o framework SAP Wi-Fi, o teu aplicativo é um aplicativo SAP Wi-Fi. Quer complementar, Guilherme? Sim, eu vou querer iniciar isso tudo com a frase do Steve Jobs, que é assim, ele fala que design não é apenas sobre como algo parece ou se sente, mas que design também é sobre como algo funciona. E fica o questionamento, será que a SAP está seguindo essa filosofia? E foi exatamente isso que a SAP está fazendo com o Fiori. Se a gente for falar um pouquinho do Fiori, a gente vai ver que o Fiori é uma interface moderna e repaginada do SAP. Ele foi criado justamente para substituir as telas antigas, mais complexas, que a gente conhece como SAP Guia. E ele não é só um visual mais bonito, digamos assim, mas ele traz uma nova experiência de uso, que é baseada em simplicidade, usabilidade e um pouco de mobilidade também. Então, em vez de você estar ali navegando por código de transação que você tem que estar decorando, você agora tem aplicativos que têm funções específicas e organizadas também por papel de usuário, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Esses aplicativos que contam com botões visuais, dados que são mais claros e uma navegação mais fluida. Então, eu até vou trazer uma coisa que, assim, eu espero que não seja lenda, tá? A gente trabalhou lá na Petrobras no início do Fiori no Brasil e a SAP vendia para gente que quando lançaram, eles lançaram com 25 aplicativos. E aí foi dito que como é que funcionava como é que foi construído esses aplicativos. Dizia o pessoal para a gente que a SAP selecionou alguns que eles chamam Early Adoption, né? Algumas empresas, foi nas empresas, levou um time, antes de levar o time técnico que ia implementar, levou um time de processo, entendeu como é que fazia aquela determinada função, como é que a pessoa executava a função, olhou como é que ela fazia no SAP Guia, olhou como é que era a função na vida real e desenhou de novo uma nova experiência. Pegou e falou, não, olha só, vamos esquecer como você faz hoje, como é que seria bom você fazer, prototipou com aquelas empresas, prototipou o aplicativo. Então, na verdade, o aplicativo não foi uma conversão da tela SAP Guia para o SAP Wi-Fi. Foi prototipado, foi redesenhado para você poder ter uma experiência, como o Guilherme trouxe, uma experiência completamente nova. E aí vai entrar já no nosso ponto. Então, qual a diferença? SAP Guia é uma experiência que foi desenhada em 1980 e pouco, com client server, uma maneira de você desenvolver que tinha, até falando de requisitos técnicos, eram completamente soluções diferentes. Então, quando o SAP Guia está usando a área de memória PAP, quando você loga no SAP Guia e executa aquela sessão, tem uma área de memória, aquela sessão tem os dados carregados, aquela tela ali com várias abas, foi um desenho de 1980, era o desenho corrente da época, era a vanguarda da época da maneira de se trabalhar. Quando você fala de Fiori, você está falando vamos falar mais ou menos 2013, 14, 2015, a SAP redesenhou muita coisa um pouquinho depois, mas vamos lá, 2015, a gente já falando de 10 anos para trás, que a SAP pegou e estudou o processo, viu a maneira mais tecnológica na nossa época e desenhou o aplicativo para trabalhar. Então, até os paradigmas de desenvolvimento são completamente distintos.
essa área de memória que a gente estava falando, que existia dentro do SAPGui, que ficava hospedada lá no servidor do R3, do ECC, do NetWeaver, hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia você mudou o protocolo, é uma chamada HTTP, é uma chamada OData, são conceitos diferentes. E a maneira de você desenhar, prototipar o aplicativo é diferente. Isso, perfeito. Quando o assunto é a diferença entre o SAP Gui e o SAP Fiori, eu penso muito em dois pontos, que são esses. Como que o Fiori melhora o dia a dia de quem trabalha e como que ele reduz erros, acelera o processo e deixa tudo mais fluido. Então, pensando do ponto de vista de como melhora o dia, além de ter uma interface mais simples, mais visual, eu vou dar um exemplo aqui. Antes você, para aprovar a solicitação, você precisava entrar no SAP Gui, navegar por código de transação, localizar a requisição, e tudo isso, querendo ou não, pensando ainda mais no dia a dia de trabalho, que você já tem um desgaste ali emocional. Então, tipo, era um pouco estressante, digamos assim. Hoje em dia, com o Fiori, não. Com o Fiori, você recebe uma notificação, você clica, visualiza e aprova. Tudo isso em segundos. Você podendo fazer do seu computador, do seu tablet ou até mesmo do seu celular. E o segundo ponto, que é como reduz erro e processo. Então, tipo assim, antigamente tinha uns erros bobos, tipo, clicar na opção errada, digitar o campo errado, ou acabar esquecendo alguma etapa. Isso eram coisas que acontecia. Hoje em dia com o Fiori não. O Fiori ele ajuda a evitar isso tudo com layouts mais lentos, com ícones que são mais intuitivos e também algumas automações embutidas. Você quer falar um pouquinho sobre a experiência por função em papel? Eu queria falar assim, antes, eu só vou trazer um ponto, Guilherme, só para complementar o que você falou, que por exemplo, esse caso que o Guilherme acabou de falar, tá? A questão de você ter essa experiência diferente. Então, eu vou dar um exemplo, tá? O SAPGui não tinha o conceito, nenhuma transação standard, que até onde eu conheço, que você, você fazia validação à medida que você ia digitando. E naquela época isso não era uma coisa, de novo, para basear, aí a gente precisa voltar. Por que não se fazia validações? Porque aquilo aí tinha a ver com a arquitetura da época, cliente-servidor. Hoje não, você está hoje trabalhando na web, hoje você trabalha com outros frameworks de desenvolvimento. Então, a tecnologia também acopla. Então, hoje, quando na medida você pode fazer validações em tela, que você não espera o usuário digitar tudo, apertar o botão e aí ele dá uma mensagem de erro, e aí ele revolta tudo. E aí isso tem a ver com a questão da mobilidade e o acesso, porque hoje, de novo, antigamente o SAP foi desenhado para você trabalhar dentro de uma workstation, né, uma estação de trabalho. Então você sentava na tua mesa, você abria o teu notebook, você logava via cliente e você fazia o teu trabalho. Hoje não, hoje eu vou fazer eu vou fazer um acesso dentro de uma portaria de uma fábrica. Eu vou abrir uma nota de QM dentro do chão de fábrica. Eu vou fazer uma separação, um pique de mercadoria dentro do meu almoxarifado. Eram coisas que eram impensadas naquela época, porque a tecnologia não comportava. Hoje a tecnologia comporta. Então, a maneira de eu pensar o meu aplicativo também é diferente. A maneira de pensar não é vou digitar tudo e dar erro. Não. Eu tô muito mais leve, eu estou muito mais mobile. Então, eu vou pegar e vou escanear o meu material e vou botar o centro e já vou informar, olha, esse material que não tem nesse centro. Eu não vou esperar ele escrever depósito, quantidade, uma nota para eu chegar lá no final. Quando ele salvar, eu fazer isso. Então, isso é uma primeira coisa, porque eu tenho que pensar diferente, porque eu estou em aplicativos diferentes. Outra coisa, a questão da mobilidade e o acesso. Eu, por exemplo, agora estou trabalhando dentro do celular. Do celular, eu não vou pedir tampos como eu pedia antes numa tela. Porque antes talvez fizesse sentido. Hoje em dia, eu já não faz tanto sentido. Hoje em dia, eu tenho que simplificar a minha tela. E outra coisa, a gente sempre tem que estar preocupado, e aí na maneira de desenvolver. Pô, antigamente eu trazia mais 5 campos para a tela do usuário, fazia diferença? Não, ele está dentro de uma rede de fibra ótica, dentro de uma empresa lá logado via cliente. Agora não, não esquece, agora eu estou rodando dentro do dispositivo, rodando uma rede 4G concorrendo. O dispositivo não é um Windows 9, desculpa, um Intel i9 com 32 GB de RAM, ele é um celular Xiaomi com 3 GB de RAM. E aí ele está rodando ali com o processador. Então eu tenho que pegar. Aqueles 3 campos são necessários? São necessários. Então eu vou trazer. Não são, eu vou evitar. Ele vai consultar essa informação depois, num outro momento. Eu tenho que pensar na mobilidade dele. Eu tenho que fazer aquele aplicativo ser fluido para ele. Isso faz toda a diferença. Um dos pontos mais fortes, eu acho que é a questão da experiência personalizada também, que cai justamente no que você acabou de falar, porque ele mostra também para o colaborador exatamente o que ele precisa fazer e ver, e nada mais, nada menos do que isso. Ao contrário de antes, né, do SAP-GUI, ele acabava mostrando, sei lá, um sistema inteiro, que às vezes o cara que ia desempenhar a função ali não precisava ver aquilo tudo. Hoje em dia, por exemplo,
Um analista de compra, ele vai ver apps de pedido, requisição de fornecedor. Alguém que trabalha no RH vai ver o app de férias, de admissão, de folha. E isso, querendo ou não, evita erros, porque você não vai mexer onde você não precisa. Acelera o seu trabalho, porque está tudo muito mais acessível na sua frente. E reduz o seu estresse, porque não tem acesso de informação. Esse é um dos pontos mais poderosos do Fiori, na minha opinião. Não, eu vou até complementar, exatamente, eu também acho, eu concordo, porque eu vou dar até um exemplo, tá? Todo mundo aqui talvez tenha se deparado com a bendita tela MM01. Vou cadastrar um material novo que chegou na empresa. A gente já falou sobre isso, mas vamos lá. Como a gente fazia a área contábil, a área financeira, a área de estoque, a área de classificação de material, a área de descrição de material, trabalhavam em cima da mesma transação. E aí você tinha talvez uns 10, 14 pessoas trabalhando na mesma transação. Aí eu vou te falar, a experiência que a gente já passou dentro de empresa. Isso é uma das vantagens de ser velho. Tinha empresa que deixava tudo aberto. Aí cada um entrava, ganhava o mesmo perfil de MM01, só que a pessoa mudava o dado do outro. Aí você tinha que começar. Isso aqui ninguém percebia esse erro, mudou sem querer, não intencionalmente. Aí você depois entrava nos logs do material, tentando resgatar que momento aquele material mudou de centro para outro. Muitas vezes foi sem querer, foi na hora de dar um tab, mexer. Tem empresa que dizia, não, eu não quero que a pessoa mexa. Então você fazia lá os teus, era screen exit, para você deixar o cara ver, mas ele não podia mexer, porque cada área só mexia no celular por uma questão de compliance, evitar esse tipo de problema que eu falei inicialmente. Tinha empresa que dizia assim, não, eu não vou deixar ele nem olhar, porque eu não quero que ele saiba o que está sendo feito. A área financeira só cuida de financeira, de contábil só contábil. E aí você também fazia dentro do screen exit, você ia lá e mascarava a informação, tornava ela blank e saía mexendo. Só que tudo isso, até o pior cenário que eu já vi em algumas empresas que dizia, pô, não me atende nada disso. Eu quero diferente. E ela ia lá e criava seu MM01 chamando as BAPs standard, que é o cenário que hoje a gente diria que não é 0% que o encore. O que acontece quando a gente fala num negócio desse? De todas as maneiras que eu falei antes, eu carreguei para a tela milhares de informações que eu não vou usar. Por mais que eu vou lá e trave para só não mexer ou para nem ver o valor, mas eu carreguei. A experiência do usuário foi ruim, aquela informação que não tinha que ter chegado na tela chegou. Muitas vezes você não sentia porque estava dentro de uma rede de fibra ótica dentro da empresa, mas você levou muita experiência que não precisava. Hoje, não. É o que o Guilherme falou. Um dos pontos mais importantes é você quebrar. O que você vai fazer? Qual é o teu trabalho? E aí que eu falo, volta ao que a gente falou no primeiro minuto. A SAP falou, entendeu. Então, qual é o teu trabalho? Cadastrar material. Não, não, não. Do cadastro de material, você só faz contabilidade. Ela desenvolveu um aplicativo de cadastro de contabilidade para material. Você recebe no teu workflow que o material novo cadastrado está na tua etapa, você vai lá, cadastra e parte para outra pessoa fazer. Isso simplifica muito, porque eu só tenho na minha tela as informações que eu preciso, eu evito o que o Guilherme falou, a chance de erro, e eu torno o processo fluido. Isso é uma outra maneira de pensar. Não é uma transação que tem tudo, é transações para cada atividade que a pessoa vai desenvolver. Ah, mas é a mesma pessoa que faz duas atividades. Hoje é, amanhã pode não ser. Então, eu vou fazer dois aplicativos. Ah, mas eu quero fazer. Mas é o fulaninho, é o Geraldo, que ele aprova, ele edita, ele cria. Tudo bem, mas daqui a pouco vai ser o Geraldo, vai ser o Roberto e o Alberto. Então, é três aplicativos. Se dentro da criação eu também tenho o cara que cria a parte contábil, cria a parte financeira, não são dois aplicativos. Então, repara que eu começo a segregar. E o segregar por função é um ponto-chave de você começar a ir para o caminho Fiori. Com certeza, isso aí já cai até no próximo tópico, que é falar de simplificação de tarefa e redução de cliente. Só que eu queria dar atenção também a um ponto muito interessante, que é a questão de mobilidade e acesso em diferentes dispositivos. O SAP Fiori, ele é pensado no mundo moderno, então o mundo moderno, a gente não trabalha só de frente para o computador mais. Hoje em dia a gente também tem tablet, a gente também tem celular. Então, por exemplo, fica tudo num design responsivo e fica tudo mais intuitivo. Por exemplo, eu consigo dar um exemplo aqui de um gerente que pode aprovar um pedido, uma solicitação de férias, direto do celular, enquanto ele ainda está em uma reunião ou ele está fora do escritório. E além disso, tem dois pontos que eu quero ressaltar também, que são pontos importantíssimos, é que com o Fiori você não precisa instalar nada, o Fiori roda no navegador, pode ser o Chrome, o Safari, se você tiver um iPhone, e algumas aplicações Fiori, ela tem até suporte offline para quem trabalha em área com pouca conexão.
Então, é bem pensado no mundo moderno. Então, e aí isso leva a gente, exatamente, essa simplificação e essa redução de crise que a gente está falando até agora, ela exatamente leva em duas coisas que a gente sempre bate. Fiore é um mantra, tem que ser uma coisa simples. Então, é que nem exemplos que a gente traz. Pô, eu fiz uma tab em SAP i5 e botei ali 25 campos, 32 abas, 40 tables. É Fiore? Não, é um aplicativo SAP i5 que você muitas vezes transportou a ideia do SAP Guia para dentro do Fiori, para dentro do SAP i5. Tá mobile, tá responsivo, mas não tá seguindo o Fiori Guideline. Por quê? Você pensa o seguinte, se faz uma pergunta, quando for prototipar, entregar um protótipo para o teu usuário final, para ele validar, eu estou reduzindo o tempo da atividade, eu estou tornando o aplicativo intuitivo e eu vou precisar de treinamento. Para quem, mais uma vantagem de ser velho, quando você estava trabalhando com o SAP Guia e você implantava um novo processo da empresa, você treinava o teu usuário a mexer no SAP Guia. O SAP Guia, na verdade, era uma grande colcha que tinha tudo dentro dele, aquela transação. De novo, a gente está voltando, ele tem as funções. Pensa o seguinte, eu, Rogério, aprovo, aprovo o material e crio determinada informação. Eu só tenho esses dois tiles dentro do meu SAP Mobile Start ou dentro do meu Launchpad quando eu entro. O Guilherme Mata, que está com a gente, ele aprova e ele deleta. Ele só tem esses dois tiles com nome: aprovar documento jurídico e deletar documento financeiro. Ele sabe o que é cada coisa. Quando ele abre o celular dele no Mobile Start ou quando ele loga no Fiori Launchpad, ele só vê esses dois. Ele não tem aquela transação que dá para você fazer tudo e inferir tudo. Não, ele tem esses dois, eu tenho esses dois. Então, de novo, eu não preciso treinar, é muito óbvio. Posso fazer um videozinho com AI mostrando como usar pela primeira vez. E muitas vezes nem precisa, porque a pessoa está tão contextualizada com aquela informação que ela já vai abrir e já vai usar. Porque, de novo, você vai seguir um guideline. Agora vamos falar um pouquinho da parte técnica. Esse guideline te diz para você botar os teus botões no rodapé, não botar no meio da tela ou não fazer uma coisa diferente. Então, se seguir no guideline, a pessoa tendo a experiência e convivendo com outros aplicativos Fiores, quando ela recebe um novo, ela não precisa mais de treinamento. Aquilo que a gente tinha no passado, aquela gestão de mudança, que as empresas tinham que treinar muito os seus usuários, acabou. Vai acabar quando você implantar o guideline. E o uso do app, é, eu vou deixar que o Guilherme também dar o ponto dele, mas a redução do tempo no uso do app, quando você pensa para quem vai usar, em que device vai usar, o uso dele real, no runtime, no tempo real, se é comparado com qualquer coisa no SAP Guia, é infinitamente inferior. Sim, sim, sim. Uma coisa também que eu penso é que quando você abre o SAP Guia, dependendo da transação, você vai ver uma tela totalmente oposta à outra. Às vezes uma tela está de um padrão, a outra está de outro padrão. O Fiori não, o Fiori ele tem um padrão unicamente, então isso diminui a sua curva de aprendizado. E uma das maiores críticas, né, de quem usa SAP é que falava que o SAP Guia é difícil de usar, que precisa decorar código, que a curva de aprendizado é alta. E o Fiori veio para mudar isso aí completamente. Com tela mais limpa, com menos informação desnecessária, botões visuais e uma linguagem mais clara, então não são mais transações, são títulos que é bem mais nítido para você, né? Para você entender o que está se tratando. Tem fluxos guiados, tem acesso direto às funções por papel, então você não precisa aprender tudo. Além do mais, muitos aplicativos eles têm tutoriais embutidos, tem mensagem de ajuda e tem até integração com alguns bots ou guias interativos. E você também tem a opção de fazer vídeo de IA, que é coisa bem simples ali para estar ensinando. E muitas das vezes, as pessoas que já trabalham naquele ambiente, por ser uma tela tão limpa e tão fácil de aprender, às vezes nem precisa de um tutorial em si, porque já está habituado ao sistema e já sabe se virar ali. Então você vai ter um menor tempo treinando novos colaboradores, vai ter um menor custo, consequentemente, você vai ter menos dúvidas operacionais no dia a dia e vai precisar abrir menos chamadas para o time de TI ou de suporte. Eu só complemento o Guilherme, porque imagina o seguinte, vamos pensar da gente como desenvolvedor, tá? Que a ideia desse podcast é a gente falar com um time de desenvolvimento. Eu entrar numa tela que tem 200 campos, eu vou conseguir dar a atenção que eu preciso para todos os 200 campos? Não. Agora, eu vou ter um app simples, que tem aí pedindo algumas informações de cadastro de cabeçalho, algumas de item. Eu vou pensar já de pegar, quando o usuário final pular um campo, já trazer informação para o outro. Eu já vou pensar em talvez até devo fazer
fazer um depara das mensagens que vêm do mundo ABAP, que muitas vezes não são intuitivas em alemão, e vou fazer um depara para uma mensagem intuitiva para o usuário final, vou conseguir mapear, porque, de novo, eu estou trabalhando num conjunto restrito que tem as informações ali, então eu vou saber, por exemplo, vou tornar quais campos são obrigatórios, é muito mais simples eu fazer isso quando a minha tela é pequena. Então, toda essa vantagem eu vou conseguir transportar para o usuário final. E aí a gente fala, pô, pela nossa experiência, empresas que investem e nessa experiência saem na frente, é nítido que sai na frente. Imagina o seguinte, hoje você chegar numa empresa e falar assim, cara, o que você gasta tempo no teu SAP? Ah, eu tenho esse trabalho aqui todo burocrático, eu tenho que ficar entrando com essas informações, é chato, eu gasto 3 dias para fazer isso. Ou eu gasto tanto tempo. Você vai conseguir transportar isso para questão de minutos ou questão. A gente brinca que a gente tem um grande cliente de telecomunicações que obrigava os clientes, o processo antigo era ele apontar na máquina, o gerente tinha que, e a verdade foi desenhado para o gerente corrigir qualquer erro de apontamento. Isso dá uma carga de trabalho muito grande. Quando você transforma isso para Fiori e libera isso, por exemplo, no Mobile Start ou no Launchpad, a pessoa andando já faz o seu apontamento. E isso você está trocando hora que poderia estar sendo usada para um processo core da empresa, por uma coisa muito mais, para você, quando você está indo no banheiro, quando você está indo pegar um elevador, você vai lá e faz o seu apontamento depois de uma catraca, passou na catraca aponta. Então, você está tornando o teu processo muito mais fluido, muito mais rápido. E, de novo, a cabeça não é estou fazendo por fazer para trazer para Fiori ou só para melhorar. Eu estou fazendo isso porque o intuito é dar agilidade, é dar competitividade para a empresa disso. Então, na verdade, eu vou chegar para a empresa e dizer, cara, a teu área de almoxarifado gasta quanto? Ah, ele gasta tempo porque ele imprime, porque ele vai lá e tica no papel. Não, ele vai trocar isso por um aplicativo QR Code para fazer a gestão de inventário. Cara, e eu vou reduzir o inventário que era feito em uma semana, eu vou reduzir para uma manhã. Pô, isso não tem valor para uma empresa? As empresas estão se diferenciando por isso. A empresa que antes, de novo, quando eu boto um processo que custava uma semana, eu tenho que alocar no centro de custo da logística lá, do inventário, uma semana de trabalho daquela pessoa, as horas gastas. Eu não preciso mais, eu vou gastar agora, vou alocar 1/8 disso. Pô, qual a empresa que está se diferenciando? Qual a empresa que está dando um passo na frente? Através de quê? Da tecnologia, através do uso dessa experiência. No fim das contas, um sistema só é bom se as pessoas conseguirem usar bem. E isso não é só dizer que a empresa vai estar embelezando o sistema. Não, eles vão estar criando um ambiente onde os seus funcionários eles conseguem produzir mais, eles conseguem errar menos e, consequentemente, se sentir mais motivado, né? Derivado a isso. Então, imagina que tem uma empresa que tem funcionários que estão produzindo mais em um terço do tempo, com novidades ali que o SAP está sempre implementando, e outra empresa não tem nada. Então, tipo, isso a longo prazo tem um aumento de produtividade gigantesco. Então, a empresa que está investindo nesse tipo de tecnologia, ela consequentemente sai da frente da que não está investindo, sem dúvidas. E eu digo mais, o momento que eu acho que cada um aqui tinha que olhar para a sua empresa, todo mundo aqui é ABAP, é desenvolvedor, a gente trabalha em software de gestão empresarial, olhar para a minha empresa, tentar ver alguma área que fala assim, pô, eu acho que eu poderia fazer uma diferença na minha empresa, numa área que seja muito burocrática, dentro do RH, uma área que seja que eu poderia trazer uma informação em real time, trazer uma informação ali para o cara que está trabalhando na logística no chão de fábrica, ou pegar em algum cenário da sua empresa que fala assim, pô, se eu reduzir aqui a tantas horas, eu vou inclusive tornar o meu produto mais barato. Vou dar um exemplo. Uma empresa que trabalha com a produção de móveis. A gente desenvolveu um aplicativo que eles conseguiam reduzir a maneira como era apontado essa produção, e com isso eram menos horas gastas na processo de produção. Com isso, teoricamente, óbvio que a gente já falando Infinity é uma maneira minúscula, mas a gente conseguiu trazer uma redução, porque se aquele custo ali de montagem era, na conta, 5 horas do montador, e dessas 5 horas tinha meia hora que era ele apontar dentro do SAP, a gente transformou isso em minutos, essa meia hora eu trouxe redução de custo para o produto final da empresa. Então, isso é uma maneira que as empresas tinham que olhar e dizer assim, onde é que está o meu gargalo aqui? Onde é que eu posso melhorar? Onde é que eu posso usar o Fiori para trazer uma redução de custo para o meu produto? Eu acho que esse trabalho pode ser feito pelo desenvolvedor em parceria com o seu gestor, mas eu incentivo muito as pessoas a se fazerem essas perguntas. E aí a gente vai para a nossa última pergunta, a gente já está estourando o nosso tempo, mas
se essa tendência futura, o SAP mais leve, mais humano, assim, a gente ter acompanhado todos esses fóruns, TechEds, o ABAPConf na Alemanha, não tem outra palavra que o caminho é esse. Quando a gente fala de S4, não encare o S4 como uma migração técnica. Dessa migração técnica é um tiro no próprio pé de TI, porque é um projeto que é caro e que não se paga. Quando eu vou para o S4, quando eu vou principalmente para o mundo Fiori dentro do S4, eu consigo transformar a minha empresa. Essa é sempre a mensagem que a gente tenta passar em todo podcast. Não olha para esse processo que você está passando como um custo, olha como um investimento que você vai trazer melhorias, tornar o teu SAP mais rápido, leve, mais ágil, retornando para a empresa. Isso, perfeito. A tendência que o SAP vem trazendo aí, né, é que cada vez ela se torne mais leve, mais rápido e mais humano também. E o Fiori é só o começo disso. Outros caminhos também que comprovam que o SAP quer se tornar isso é a questão do Fiori Elements, do BTP e do uso de IA também aí junto com o SAP. Basicamente, o que o SAP quer é que ele quer deixar de ser um sistema complicado e quer começar a ser uma plataforma que realmente dá poder à empresa que tem ele. Então, o foco vai deixar de ser, como que o sistema funciona, vai passar a ser, como que o sistema me ajuda a resolver o meu trabalho com mais facilidade. Essas inovações tendem a seguir esse caminho. Exato, assim, toda vez que a gente vai na empresa e fala de SAP, é sempre aquela cara, né? Pô, tá, ai meu Deus, eu odeio esse negócio, é horrível e não sei o quê. Mas, gente, se fosse tão horrível, ele não estaria hoje em 99 das 100 maiores empresas dos Estados Unidos. Se ele fosse tão horrível, ele não seria hoje a empresa mais valiosa da Europa. Ele é um sistema de ERP muito bom. A pergunta é como a gente pode tornar ele melhor dentro do nosso contexto. Então, a gente encerra por aqui. Obrigado a todos que chegaram. A gente realmente hoje foi um pouquinho mais longo, mas o assunto é muito importante. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui e botem nos seus comentários o que a gente pode trocar de ideia e aumentar ainda mais essa conversa. Obrigado, pessoal.